E para você que usa o Gira, vai aqui uma dica muito legal. Existe um plugin gratuito do Google Chrome chamado Gira Flow Companion. Então ele lê os dados históricos do Gira e traz métricas como CFD, Lead Time, idade do item, Monte Carlo e algumas outras. Então ele é totalmente gratuito, eu acho muito legal, já usei bastante. E agora nós vamos ver algumas métricas que ele está lendo diretamente daquele fluxo de funcionalidades que nós estamos utilizando aqui no decorrer dos exercícios e dos módulos. Então vejamos. Falemos o primeiro, que é o diagrama de fluxo cumulativo. Você lembra o que é? É um diagrama onde cada cor aqui que nós vemos é uma etapa do nosso fluxo. Então eu tirei aqui as ideias, porque elas estavam distorcendo um pouco as cores, e nós temos aqui de descoberta até finalizado. Então o início desse fluxo, que foi ali em 13/12/2021, veja que não tinha nenhuma demanda em nenhuma etapa. Aí eu vou passar aqui um pouco o tempo, ó. Veja que em 16/12 já haviam 4 demandas ali em descoberta, algumas demandas nas outras etapas. Em finalizado, já tínhamos uma demanda. Então, veja só que interessante, os números que estão ali, eles que representam as cores que estão no gráfico abaixo. Então, andando aqui mais um pouco, ó, veja só que o verde um pouco mais escuro ali, ele ficou um pouco mais largo, porque em aguardando implantação nós tínhamos 5 demandas em 18/12. Aí nós vamos andando aqui acompanhando o tempo e veja só essa faixa rosa, que é a análise de viabilidade. Só tem 2 demandas nela em 23/12, então ela está estreita. Agora veja que quando chega aqui, ó, ela ficou um pouco mais larga, porque temos 5 demandas em análise de viabilidade. E preste atenção na última etapa também, que é o finalizado, que é o azul. Veja que com o tempo ele também está crescendo, porque estão chegando demandas na última etapa do fluxo. Digamos que teve um gargalo que impactou uma entrega muito importante. O gargalo já foi resolvido, mas é preciso fazer uma análise em cima dele. O CFD vai mostrar esse gargalo, porque a etapa correspondente a esse gargalo, a cor da etapa vai ficar muito maior. Então, o CFD, pelo fato de ele mostrar o fluxo cumulativo no decorrer do tempo, até ajuda em lições aprendidas, fazendo com que os integrantes do fluxo parem para pensar e efetuem análises de como podem melhorar e como podem evitar futuros problemas. A segunda aba, que é a aba de Flow, então nós avaliaremos quantos itens o fluxo está entregando semanalmente. Então colocamos aqui a data de início da análise, deixamos aqui semanal. A primeira etapa é a nossa etapa de aguardando o desenvolvimento, que é a nossa etapa de comprometimento, e a última etapa, a produção, que é a nossa etapa de entrega ao cliente. E o tipo do report é throughput, que é vazão. Então veja que na primeira semana tivemos uma entrega, na segunda semana 7 entregas, na terceira semana 10 entregas e na quarta semana 4 entregas. E ali no meio da tela temos uma linha de tendência. Então aqui é mais um relatório muito interessante para que acompanhemos o quão frequente o nosso fluxo entrega valor para os clientes. Terceira aba, Lead Times. Então colocamos aqui o início da análise em Start Date, deixamos por dia para que vejamos o lead time em dias, o estado inicial aguardando o desenvolvimento, que é o ponto de comprometimento, e o estado final novamente produção aguardando medição, que é o ponto de entrega. Então o que que nós temos aqui no fim, ó? Veja só que em 17 dias nós temos uma demanda entregue, em 16 dias uma demanda entregue, em 15 dias uma demanda entregue.
Veja só que aqui, ó, em 6 dias, nós temos 4 demandas entregues. E aqui nós já podemos ter uma previsibilidade. E veja só que no 13, nós temos 2 demandas entregues em 13 dias, e ali tem a porcentagem, 86. O que que isso significa? Que neste fluxo, em 86% das vezes, as demandas foram entregues em até 13 dias. Então, esse seria um bom número. Se pedissem uma demanda hoje, se ela fosse para o aguardando desenvolvimento hoje, e até quantos dias nós entregaríamos? Uma boa resposta seria 13 dias com 86% de probabilidade. E lembrando mais uma vez que lead time são itens entregues. No nosso caso, são itens que chegaram até a etapa produção aguardando uma edição, porque esse é o nosso end state. Também poderemos medir o lead time, por exemplo, até finalizado, que é a última etapa do nosso fluxo, depois que o resultado é medido. Precisamos também gerenciar a idade dos itens em andamento no fluxo. Para isso, selecione aqui Ticket Age. Veja, temos aqui demandas com 11 dias de idade, ou seja, 3 demandas já fazem 11 dias que elas chegaram na etapa aguardando o desenvolvimento, que é o ponto de comprometimento. Se no seu fluxo tiver demandas muito antigas, ali com 20, 30 dias, isso dependendo do contexto. Então, o que que aconteceu? Por que que essa demanda está envelhecendo tanto? Então, será que ainda precisa dessa demanda? Será que compensa mais de uma pessoa ali se juntar para entregar essa demanda o mais rápido possível? Porque se você tem hoje uma demanda no seu fluxo que já tem uma idade de 30 dias, minimamente o lead time dela será de 30 dias se ela for entregue hoje. Então, faça uma gestão efetiva da idade dos itens do seu fluxo de trabalho. A penúltima aba, que é a Iteration Report, mostra quais itens foram entregues num determinado período de tempo que você escolhe. Agora, a última aba, Monte Carlo, é igual à planilha que nós vimos. Mas aqui nós só temos 4 amostras ali de throughput, o que é pouco. O bom é no mínimo 7. Mas o que que ele está falando? Que os 32 itens pendentes ali do nosso quadro, eles serão entregues com quase 85% de confiança em 7 semanas. Então veja, pessoal, que esse é um plugin muito bom. Ele traz informações muito relevantes, mas é claro, os dados no Gira devem estar sempre atualizados, não pode ter muita variação nos dados, então, por exemplo, não adianta que seu lead time ele varie entre 1 dia e 100 dias, ou a sua taxa de entrega varie entre uma entrega por semana ou 30 entregas por semana. Então, você deve ter ali um fluxo previsível, sem muita variação, e aí você consegue usar essa ferramenta e qualquer outro tipo de ferramenta relacionado a métricas de uma maneira muito mais confiável. Então, espero que você tenha gostado. E agora eu lhe pergunto: você toma decisões baseado em métricas? Você analisa os seus dados históricos para tomar decisões referentes ao futuro? Quando você vai falar com seus funcionários ou até mesmo com seu gestor, você leva números para a conversa ou você conversa baseado em sentimentos e achismos? Então, lhe deixo essa pergunta para que você reflita.